A irmã que traía o seu marido com um demônio. Assista comigo esse testemunho tremendo. Eu lidei com uma situação dessa em Santa Catarina. Eu estava fazendo uma cruzada lá evangelística e chegou um senhor já meio de uns 55 por aí e falou para mim: pastor, eu vim aqui hoje para o senhor orar pelo meu pé. Eu olhei para o pé dele em carne viva. E o que deu no seu pé? Ele disse: não, desde o dia que eu chutei, tinha um trabalho numa encruzilhada, eu fui passar lá e meti-lhe o pé. E desde esse dia me apareceu umas feridas e foi, e olha que ponto chegou. E eu orei, ungi e fez ele entender uma coisa, que se ele entregasse a vida dele a Jesus, Jesus é poderoso e ia libertar ele daquele mal. E ali ele fez uma aliança com Deus. E quando eu voltei lá nessa cidade, o que acontece? O pé dele estava sã. Sarou, ele diz ele que daquele dia, daquela oração, o pé dele começou a tomar outro rumo, uma cura aconteceu, a libertação aconteceu. E a gente sabe que o mundo espiritual é como o pastor Elias já falou muito bem. Quem não crê, beleza. Eu acredito no mundo espiritual. Como pastor, eu já lidei com algumas situações de pessoas, até mesmo mulher fazendo sexo com demônio, numa cidade também em Santa Catarina. Por que eu falo de Santa Catarina? Eu andava muito nesse estado, eu conheço o estado igual a palma da minha mão. Eu cheguei numa cidade do oeste ali de Santa Catarina, uma pessoa me chamou, até eu atendi ela numa loja de uma irmã, que ela nem foi na igreja onde eu estava, porque ela disse que não queria ir lá e queria que eu atendesse ela lá nesse local. Foi lá, atendi ela, ela disse: pastor, eu tenho até vergonha de falar, mas toda noite eu faço sexo com demônio. Eu olhei assim: como? Toda noite, pastor. É anoitecer, ele já vem, se materializa num homem bonitão e vem, quando eu vejo eu estou fazendo sexo com ele. Eu até já gosto. Já fico esperando a noite. Eu digo: não, eu não estou conseguindo acreditar no que você está me falando. Não, pastor, é verdade, isso já faz mais de 3 anos que eu venho vivendo essa situação. Aí a mulher começou a chorar, quando ela começou a falar que fazia mais de 3 anos. Eu orei, se manifestou na hora da oração. E aí o Espírito Santo falou comigo: isso é um processo, não é uma oração que já vai resolver. Você vai ter que fazer várias orações, é um processo. Como eu estava 3 dias só nessa cidade, eu disse: eu vou orar 3 dias com você, mas vou passar, você vai ter que falar para o pastor local aí, pedir para ele orar. Mas pastor, eu não posso falar que ele é daqui, eu estou falando para o senhor, porque o senhor não é daqui da cidade, é de outro lugar. Eu disse: a orientação que eu estou lhe dando é essa. Vamos orar. Deus pode libertar de uma vez só? Pode, Deus é poderoso para isso, mas tem coisas que é um processo, porque já vem muito tempo isso. Então orei e fui embora daquela cidade para outra cidade. No outro ano voltei lá, procurei essa pessoa, ela disse que nunca mais. Ela foi liberta, ela já tinha nojo do esposo dela, tinha nojo. Ela dizia que não podia mais chegar perto dele, que dormia em quarto separado. E depois daquela oração, ela voltou a ter desejo pelo esposo e voltou a conviver como marido e mulher. E Deus foi glorificado. Então eu creio no poder de Deus. Amém. Interessante que hoje eu estava ainda falando de um sonho. O Milton me contou esses tempos, mas eu vou deixar para lá isso aí. Eu estava falando de um sonho que eu tive com uma irmã, que não é nem daqui da cidade, é de outro estado. E eu sonhei e Deus me deu a interpretação desse sonho, me deu discernimento do sonho. E ela, quando eu falei para ela, disse: pastor, é isso mesmo que eu estou vivendo, que está acontecendo, mas eu creio na minha vitória. Glória a Deus. Eu creio na minha vitória e eu já comecei a ver que Deus começou a agir na minha causa. Mas eu consigo... Eu sou uma pessoa que sonha muito pouco. É difícil eu ter um sonho. Só que quando eu tenho, eu consigo entender se é maligno ou se é benigno. Ou seja, se é Deus ou se é do inimigo.
E já tive sonhos assim que foi atacado à noite, que a gente sabe que é o quê? O espírito maligno. E eu acordar, levantar e repreender. O mundo espiritual, irmãos, é terrível. Você vê, né, que história interessante desta mulher. E você vê que ela já tinha, na verdade, perdido o desejo e não gostava nem de ficar perto do seu marido. E essa não é a primeiro testemunho que eu reajo. Um tempo atrás eu reagi a um testemunho semelhante a esse. Só que a mulher, ela se deitava com o marido falecido dela. E é a mesma coisa, irmãos. O mundo espiritual, ele é tão real quanto esse que a gente vive, que nós não conseguimos compreender, não conseguimos entender. Eu não sei o que aconteceu, o que fez essa legalidade que deu para que ela pudesse estar se deitando com esse demônio, mas alguma coisa aconteceu. Isso a gente pode ter certeza. Alguma coisa, alguma legalidade, né, alguma liberdade no casamento, não sei, eles deram para que isso pudesse acontecer. E o interessante, muito interessante o que ele disse, né, que foi através de uma libertação. A libertação, ela não vem de uma oração. Conseguimos ver dentro da palavra do Senhor que teve algumas curas que foi graduativa, certo? Não foi instantânea, não foi uma cura momentânea ali na hora, mas foi uma cura que foi acontecendo. Lembra da mulher que andava encurvada? A Bíblia diz que primeiro o Senhor libera uma palavra, depois o Senhor coloca a mão sobre ela. Primeiro ele expulsa o demônio que está aprisionando ela e fazendo ela ficar encurvada, e depois ele declara a cura, colocando a mão, e ela volta normal. Então foi graduativo, não foi na hora, foi um processo. E na nossa vida também é assim, porque há tanto tempo ela estava aprisionada, há tanto tempo ela estava vivendo aquilo, que aquilo se tornou uma prisão. E para se libertar não é só uma oração. Sabemos que nosso Deus é poderoso para salvar, para libertar na hora, mas tem coisas que o Senhor não permite. E ali existe esse processo que a gente tem que passar para a pessoa se libertar. Temos algumas falhas em nosso meio, que às vezes oramos pela pessoa uma vez, ela se manifesta, expulsamos o demônio, ela vai embora para a casa dela e a pessoa nunca mais volta, e a pessoa acha que está liberta, acha que está livre, mas não está livre, porque ele volta. Então precisa o quê? Primeiramente, como aquele homem que estava com o pé carne viva, teve que aceitar Jesus, teve que entregar a sua vida a Jesus. Não é simplesmente, irmãos, as pessoas acham que é assim, fácil. Vai no culto, recebe uma oração, volta para casa, sarado, continua a vida. Tem pessoas que acham que é fácil assim, mas não é fácil assim. Há muitas pessoas que procuram a Deus só quando precisa, só quando necessita. E você acha que o Senhor vai te querer somente, vai te entregar a sua bênção para você ir embora? Não. O Senhor quer compromisso contigo. O Senhor quer te curar, quer te sarar, quer te transformar. Então, irmãos, a libertação, ela é graduativa, ela é no dia a dia, é oração, é jejum, se consagrando, buscando, até o dia que Deus irá libertar por completo, e todo mal será caído por terra, será jogado por terra em nome de Jesus. Então, se você está vivendo algo do tipo, se você está passando por um momento e uma guerra espiritual,
passando por uma situação semelhante a essa, procure a orientação de um pastor, de um líder religioso, certo? Que ele vai te aconselhar, né? Ele vai te dizer ali o que você deve fazer. E busca o Senhor, né? Se você tem vergonha de pedir ajuda, busca o Senhor em oração, certo? Mas é muito bom, irmãos, você ter um acompanhamento, você ter uma ajuda, porque a palavra diz que é bom que os irmãos vivem em união. Então temos que pedir junto, temos que estar junto. É difícil você fazer as coisas sozinho, é difícil caminhar sozinho, né? Então procure ajuda. Eu tenho certeza que alguém vai sim te ajudar, algum servo de Deus. Existem muitas pessoas que, infelizmente, né, mas existe também muitos e muitos homens e mulheres de Deus que estão aí para te ajudar, te auxiliar e tá te dando uma direção sobre isso. Amém? Então que Deus abençoe sua vida poderosamente. Fica na paz e até o próximo vídeo. Se você já viveu algo semelhante, já passou por alguma coisa tipo essa que a gente acabou de assistir, deixa nos comentários, tá bom? Para que eu possa ver e a gente vai continuar reagindo por lá. Que Deus abençoe sua vida poderosamente, fica na paz e até o próximo vídeo.